Hello guys, aqui é o professor Ivan que vos fala no podcast Inglês para Brasileiros, nova temporada, e hoje nós vamos falar sobre duas palavras que geralmente confundem os alunos, as pessoas que falam inglês. Essas palavras são between e among, ok? Então as duas para muitos querem dizer entre, ou então a pessoa usa só between e não sabe que among serve para outras coisas que o between não serve. Então, enfim, vamos rodar então essa vinheta e bora pro nosso podcast que tá muito top. See you in 10 seconds. English for Brazilians. The most delicious podcast to learn English. Ok, meninos e meninas, vamos então para o nosso episódio de hoje, que tá bem interessante. Você talvez tenha usado algumas vezes a palavra between ou a palavra among. E cuidado já aí, vamos corrigir pronúncia, eu acho muito top a gente falar certo. Então, a palavra among, ela se pronuncia, it's spelled A-M-O-N-G. Só que o detalhe é que essa letra G, no final, você não vai falar among ou among, né? Não é um som de G, nem um som de G, ok? É um som aqui dentro da garganta que você fala among. E aí fica aquele barulhinho lá no fundo, ok? Então, primeiro detalhe, qualquer coisa você pode acessar o Cambridge Dictionary ou algum outro da sua preferência para você ouvir lá o áudiozinho, a pronúncia. E nós temos também a palavra between, B-E-T-W-E-E-N, between. Ok, então vamos explicar rapidinho aí no podcast de hoje a utilização para que você não use errado e passe vergonha, ok? Between costuma se referir a duas coisas que estão claramente separadas, tá bom? Lembre disso, between é entre duas coisas, não pode ser mais que duas, tá bom? E a gente usa among para falar sobre coisas que não estão claramente separadas, porque elas são parte de um grupo, de uma multidão, de um monte de objetos, então está no meio daquele rolo todo, e aí sim a gente usa among, ok? Então vamos usar dois exemplos simples aqui para começar a separar. Our holiday house is between the mountains and the sea. Percebe que são dois elementos? Nossa casa de férias, casa de campo, ela fica entre a serra, entre as montanhas e o mar, ok? Between the mountains and the sea. Beleza. Então nós temos duas coisas que estão totalmente separadas. Agora vamos para um outro exemplo. The ancient fountain was hidden among the trees. Agora eu usei trees, árvores, ok? Aquela fonte antiga estava escondida entre as árvores. Was hidden among the trees. Consegue perceber a diferença entre um e outro? Between com dois elementos, among com um monte de elementos. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso para não usar between errado. Um outro detalhe que ajuda a lembrar é que quando eu falo between, eu fico esperando você justamente me falar as duas coisas que estão para vir, ok? Então, se eu digo there was a car between, ok, tinha um carro entre, eu espero automaticamente na minha cabeça duas coisas. There was a car between a bike and a truck. Ah, ok, faz bastante sentido, ok? Muito joia. Ou então quando eu uso diferença entre as coisas, né? Talvez seja uma frase que você queira usar várias vezes. I can't see any difference between the real bags and the imitation bags, ok? As bolsas verdadeiras e as de imitação. Então, quando eu uso diferença entre, eu vou usar geralmente between, porque eu vou ter dois elementos, ok? Ou então, se eu falo dos elementos antes, Paul and John, I can't see any difference between them. Them se refere às duas pessoas que eu falei antes, ok? E a gente usa também between para conectar tempos, números, períodos, ok? For example, what are you doing between 5 and 7? O que você vai fazer entre as 5 e as 7? They lived in New York between 1998 and 2005.
ok? Eles moraram em Nova York entre esses 2 anos aí. Aí a gente não usa among, porque eu estou falando de 2 elementos, ok? Mesmo que aqui seja algo não concreto, ok? Between também aparece quando eu uso algumas palavrinhas específicas. Por exemplo, connection, link, choose, divide, ok? Vou dar alguns exemplos e eu vou colocar no site também para vocês. Is there a connection between the accident and that man? Tem alguma conexão entre o acidente e aquele homem lá? Ok. There's a strong link between cleaning drinking water and reduced infant mortality. Esse eu peguei do Cambridge Dictionary. Tem uma grande ligação, link, between, entre água limpa, potável, e a redução da mortalidade infantil. Olha que legal, faz bastante sentido pra gente uma frase como essa, ok? Então, aí também vem os verbos choose, differentiate, distinguish, divide, que todos vão vir com between. Vamos parar de falar do between? Vamos falar um pouquinho do among, ok? Lembre que among para nós seria como se fosse entre algo, no meio de algo, parte de algo ou incluído no meio de algo, ok? Por exemplo, she wanted to be among friends. She wanted to be among friends. Ela queria estar entre os amigos. Ok. Outro exemplo. Among his books, we found some first editions. Dentre os seus livros, no meio dos seus livros, nós encontramos algumas primeiras edições. Ok. Outra expressão útil com among, para a gente fechar o podcast de hoje, ok? Seria among others and among other things. São expressões que a gente usa bastante. Ok? E nesse caso, among others, ele quer dizer entre outras coisas, ou bem como. Deixa eu dar uma frase para vocês entenderem. Her parents, among others, were worried about her traveling alone. Ok? Os pais dela, bem como outras pessoas, estavam preocupados com a viagem dela sozinha. Então vamos repetir a frase. Her parents, among others, were worried about her traveling alone. Ok? Deixa eu pegar um exemplo que eu acho mais interessante aqui. Led Zeppelin, Nirvana, Guns N' Roses, among others, are some of the most famous rock bands. Faz sentido para você? Ok. Among other things, I still have to pack. Agora sim, things para dizer coisas. Dentre outras coisas, eu ainda tenho que arrumar as malas, ok? Among other things. Então aqui fica bem evidente para nós a diferença entre between e among, ok? Eu espero que você tenha gostado de entender as diferenças. Acredito que você vai usar mais corretamente, vai passar para outras pessoas. Achou o podcast útil? Compartilha com os amigos, ok? Posta aí para a galera saber onde que você consegue encontrar informações confiáveis e um podcast, acredito eu, divertido para vocês, onde vocês podem aprender bastante, ok? Lembre que não sei por onde você está nos ouvindo agora, mas você consegue nos ouvir no seu aplicativo de podcasts, inclusive o Spotify ou Castbox. É só procurar lá Inglês para Brasileiros e você vai ver o nosso podcast, ok? Do professor Ivan Henrique, e você pode nos acompanhar por lá. Também, todo podcast ele é colocado no nosso site, na área do blog, www.theflashschool.com, ok? Vou deixar na descrição aqui para vocês. Você também consegue acompanhar a nossa escola The Flash School com esses podcasts no Instagram, no Facebook, e se você estiver no nosso WhatsApp, você sempre vai receber direto, fresquinho, o nosso episódio mais novo. Por último, se você é fã de YouTube, gosta de YouTube, nós temos também o meu canal lá do Professor Ivan, onde você... Professor Ivan com Y, tá, gente? Só um detalhe importantíssimo aí, ok? E lá no Professor Ivan você vai conseguir também assistir a alguns dos episódios aí do podcast. Eu espero colocar todos para vocês lá, para que vocês possam seguir.
Comente, entre no nosso site, deixe comentários, deixe dicas. E se você quiser também, se você estiver nos ouvindo pelo Anchor, você pode gravar uma mensagem de voz, mandar pra gente e eu vou colocar aqui pra galera conhecer você e saber o que você pensa do nosso podcast. Eu espero que tenha sido uma delícia pra vocês, assim como foi pra mim. Esse foi o episódio de hoje da nossa nova temporada do Inglês para Brasileiros. Thank you so much, everybody, and bye bye. English for Brazilians. The most delicious podcast to learn English.